Boa tarde! E aí, meninas, tudo bem? Fazer o meu retorno aqui para nós começarmos. Segunda aula que eu vou falar para vocês sobre aquelas situações financeiras, né? Que eu coloquei aqui para vocês. Sobre a questão na semana passada de quem já gastou à toa ou não, valores gastos, né? Com medicamentos. Sobre aquele assunto, ok? Deixa eu só colocar meu retorno no outro telefone aqui. E a gente já começa. Boa tarde, Ana. Já era para eu ter colocado, né? Mas acontece. Ótimo. Já consegui colocar aqui, ok? Tá? Semana passada eu perguntei para vocês, né? A questão de quem já gastou, quem não gastou, às vezes com serviço veterinário. A forma que a gente se sentiu, o que aconteceu. Trouxe para vocês algumas coisas na área de doença do carrapato. Inclusive, aquela live, ela vai sair do ar, tá? Ela não vai ficar aqui. Eu deixei ela só até hoje, né? Quem quisesse assistir ou não. E é engraçado quando as lives são maiores, né? São densas e com mais informações, menos pessoas assistem. É incrível, né? Mas, ou seja, por isso aí só serve pra gente... Ai, a minha mesa improvisada. Serve pra gente refinar quem está com algum interesse real em sair da caverna ou não, né? E tá tudo certo. Eu só tô olhando aqui as minhas folhas aqui. Eu recebi na semana passada, no que eu abri uma caixinha de perguntas para vocês, muitas coisas sobre carrapato, sobre coleira, essas coisas assim, né? Até porque também eu falei sobre o assunto e aí surgiu perguntas sobre isso. Então eu vou trazer para vocês algumas perguntas. Vou mostrar para vocês o que é a estrutura do guia financeiro medicamentoso, tá? Porque muita gente até hoje não conseguiu entender o que é esse curso, ok? E vou falar para vocês o que eu vou colocar de uma... Como é que eu posso dizer? De uma condição especial para quem me acompanha aqui, tá? Primeira coisa que eu vou falar realmente, eu vou mostrar pra vocês aqui quais são as perguntas que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, tá? Essa é uma pergunta que me fizeram, se NexGard Spectra era bom. É uma das perguntas que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? A outra me perguntaram, tô usando o Bravecto a cada 4 meses ao invés de 3, se pode continuar? Porque como choveu 3 perguntas, 3 não, foram até mais, mas eu não trouxe todas. E essa aqui, medicamento contra carrapato ou coleira? Tiveram essa incidência maior de perguntas voltadas para como proteger, e é normal de acontecer, né, às vezes. Então, o que acontece? Eu resolvi trazê-las aqui, que eu vou explicá-las, ao invés de fazer um story ali curtinho de 1 minuto, tá? Para que fique bem esclarecido e entendido. E vou trazer para vocês a questão do Guia Financeiro Medicamentoso, o GFM, tá? Então, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês vai ser uma das perguntas que me fizeram. Depois eu vou no GFM, depois eu respondo outra. Vamos fazendo nessa ordem, ok? Tá, a primeira pergunta que me fizeram é: NexGard Spectra é bom? Ok, eu não vou mais falar o nome do medicamento, ok? Já está escrito aqui na lateral, para que eu não tenha uma situação voltada para minha live cair, assim eu espero, né? Gente, a questão não é se um medicamento primeiro é bom ou ruim. Eu sempre levanto para vocês o seguinte: o que é que vocês querem de um medicamento, tá? Por quê? Porque esse medicamento, ele cuida de ácaro. Esse medicamento, ele cuida para prevenir situação de dirofilariose. Esse medicamento é usado para evitar pulga. Esse medicamento é evitado para usar carrapato. E esse medicamento cuida de alguns parasitas, né? De alguns vermes intestinais. São 5 situações diferentes que pode ser usado para esse mesmo medicamento. Aí eu pergunto, a pessoa quer saber se esse medicamento é bom para qual situação? É para carrapato? É para pulga? É para evitar ácaro? É para evitar dirofilariose? Ou é para cuidar de uns tipos de vermes intestinais? Tá? Por que eu tô te dizendo isso? Nossa, mas a gente tem que saber isso tudo? Não, não é que vocês têm que saber isso tudo. É justamente o contrário. Eu até fiz uma live disso aqui, foi 1 hora explicando. Quando a gente não aprende a fazer pergunta, a gente não consegue uma boa resposta.
Em cima dessa, eu quis questão de trazer essa primeiro justamente por causa disso. Por quê? Eu fui uma pessoa que eu tive muito prejuízo na minha vida de muitas coisas, não é financeiro não, prejuízo de várias coisas de crescimento, por não perguntar nada, né? Então uma pergunta ainda é melhor do que não perguntar nada? Sim. Mas quando nós aprendemos a fazer uma pergunta reformulada melhor nós temos de assertividade em uma resposta. E aí, às vezes, a gente vai lá na caixinha de outra pessoa que mexe com cabelo e faz uma pergunta, que mexe com emagrecimento, que mexe com outras coisas. E a pessoa, às vezes, responde, e a pessoa, às vezes, fica assim, nossa, fulano me respondeu de forma rasa, não vou voltar lá de novo. Será que ele respondeu de forma rasa ou você que não soube fazer uma pergunta bem específica? Tá? Quando a pessoa pensa na questão do NexGard Spectra, normalmente, às vezes, pode ser um produto que ela já use ou alguém indicou para ela. Mas ela quer pra quê? Tá? Normalmente ela não sabe que são para 5 coisas diferentes. Normalmente ela sabe que é para alguma coisa, não para todos, né? Ou até pegou na caixa e viu assim. Mas eu quero, qual que é o meu problema? Meu problema são as 5 coisas? Meu problema são 2 coisas? Meu problema é pulga e carrapato? Não, eu não tenho nenhum problema de nada. Aliás, eu nunca tive nenhum problema de nada. Ou eu já tive sérios problemas de infestação. Então, quando eu sei onde eu estou, eu consigo saber para onde eu vou, tá? Só entendam isso, que eu vou explicar aqui para vocês. Se eu estiver na região sudeste e eu estiver se eu estiver aqui no Espírito Santo e eu estiver que ir para o Paraná, eu vou simplesmente descer para o sul. Sim. Mas se eu estiver no Rio Grande do Sul, eu não vou chegar no Paraná com a menor distância indo para o sul. Porque aí eu vou descer pro lado da Argentina, lá para baixo, eu vou ter que passar lá para os Estados Unidos. A volta é muito maior. Eu vou ter que fazer o contrário, eu vou ter que subir em direção subindo no mapa, tá? Então, hoje eu tô querendo dizer para vocês que é muito importante. A gente sempre vai conseguir uma resposta mais específica. A gente sempre vai conseguir algo melhor do nosso veterinário, do nosso cabeleireiro, de qualquer que seja em que a gente está buscando, né, alguma informação que é importante pra gente, quando a gente conseguir definir o que é que eu quero, tá? Eu quero saber sobre um medicamento simplesmente se ele é bom ou ruim? Não sei. Nossa, como assim você não sabe? Vou dar um exemplo simples pra vocês, tá? Se eu estiver num local com esse animal, vocês vão entender agora, hein? Mente perceptiva para meninas que são PhD que vão entender o que eu vou dizer. Se eu tiver com um animal em que ele mora num lugar em que tem uma infestação de carrapatos, e principalmente de carrapatos de cavalo, que é o que a gente tem maior resistência na linha veterinária, em que a cachorra tira carrapato do cachorro hoje, e hoje tinha 50, 60 carrapatos. Eu já recebi, gente, imagem da pessoa me mostrando uma cumbuquinha com 50, 60 carrapatos que ela tirou num dia. No outro dia, ela tira aquela mesma quantidade. Eu posso ir com esse mais 5 medicamentos diferentes que eu não vou conseguir resolver o problema? Não. Porque eu tenho que cuidar do ambiente. Não é só esse medicamento. Compreende? Então, é o que eu falo. A partir de que eu sei onde eu estou, para onde eu quero ir, eu consigo um caminho correto. Agora, se eu tenho um cachorro que não tem carrapato, ou, eu já peguei nele sim, meu cachorro tem 4 anos, mas quando eu peguei ele nesse último ano, eu achei um. Esse medicamento vai ser excelente? Vai. Agora, por exemplo, se eu tenho uma situação de que eu tenho a dirofilariose acontecendo na minha região, então eu tenho que proteger pro verme do coração real. Isso aqui também vai me ajudar? Vai. Mas agora é um exemplo que eu vou dar para vocês. Existem situações 10 vezes mais barato do que isso daí, se eu for ter que pensar apenas na dirofilariose, tá? Então eu tenho que pensar, eu quero um medicamento que custa X valores ou eu quero um mais em conta? Às vezes eu posso ter uma situação com meu cachorro em que eu não precise de estar fazendo nenhum medicamento para carrapato toda vez. E aí eu vou precisar disso aqui? Não, nunca. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero passar para vocês, tá? Deu para conseguir entender que a gente necessita de uma pergunta boa,
Temos. Ela é específica? Não. Então eu consigo ter, às vezes, uma resposta que eu quero. Às vezes a pessoa quer saber sobre verme, sobre se ele é um bom medicamento para ácaro. E eu pensei em carrapato. E aí eu fiz toda a explicação aqui para vocês de quase 10 minutos e não foi o que ela quis. Entendeu? Ó, a Casinha respondeu que sim. Boa tarde, Casinha, tá? Então isso é muito importante de ser entendido. Quando a gente entende isso, a gente consegue acertar mais. Às vezes um veterinário, se ele não coloca um produto melhor para vocês, não é que ele não coloca um melhor também para vocês. É que não foi colocado qual que é o objetivo. Então, quando nós aprendemos a fazer perguntas, a gente consegue fazer e responder melhor, tá? Guardem isso. Então, o que acontece? Nós não fomos treinados a fazer isso. Até hoje eu ainda tenho dificuldade e muitas vezes eu faço, às vezes eu tô conversando com meu esposo, faço uma pergunta pra ele me responde outra coisa, não foi isso. Ele não conseguiu entender o que eu perguntei. E olha que eu estou buscando aprender a perguntar melhor. Não é uma coisa que é normal de acontecer. Ei, Ale, boa tarde, tudo bem? Chegou agora. Não tem problema que você perdeu um pouquinho só, porque eu hiperatrasei pra chegar nessa aula. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês, é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês, como eu falei que eu vou responder 3 perguntas aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o que é a estrutura do guia financeiro medicamentoso, tá? Então, essa pergunta eu recebi semana passada, uma das, mas eu já queria responder ela primeiro pra vocês entendam isso. Quanto mais a gente consegue ser específico, melhor a gente consegue explicar. E melhor eu consigo responder vocês, tá? Eu vou falar pra vocês um pouquinho agora disso aqui, ó, do meu guia financeiro medicamentoso, tá? Eu vou explicar pra vocês de uma forma rápida, trazendo alguns slides de uma das doenças que tem lá dentro para que vocês entendam o que ele é. Que às vezes eu também percebo que eu não consigo, às vezes, comunicar o que eu quero passar pra vocês. Então, o que acontece? Eu vou trazer, por exemplo, da parvovirose. Eu criei dentro do GME, a Casinha tá aqui, né? Ela até é uma aluna. Eu criei dentro do guia do GME a classificação de severidade das doenças. Eu criei em cima das minhas vivências, tá? E em cima de algumas coisas que acontecem ou não com o animal. Então, o que acontece? Lá tem suave, sob alerta, severa, são 4 classificações. E o que acontece? Como eu montei esse guia financeiro, eu utilizei essa classificação que tem dentro do GME aqui para dentro, para mostrar para a pessoa como que é a forma de ação dela, tá? Por quê? Porque um dos maiores problemas que existe quando a gente está tratando de alguma doença é a ação. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Todos os animais em que eu tratei de sinomose, em que no início da doença começou a acontecer e nós conseguimos entrar com um tratamento logo. Entrar com um tratamento logo é dizer o seguinte: eu consultei hoje, a pessoa comprou medicamento hoje e começou a dar hoje, por exemplo, tá? Eu recuperei todos os animais. Aquele tratamento que a pessoa fala assim, eu passei hoje na consulta, aí daqui a 3 dias eu perguntei, e aí, como é que tá o tratamento? Já começou a fazer os medicamentos, né? Como é que o animal tá indo? Vamos supor que eu pergunto 3 dias depois. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, ah, tá, eu comprei a vitamina e eu tô esperando chegar dia 20, hoje são 15, hein? Porque pra eu poder cair a antecipação do pagamento do mês que vem, pra eu comprar o antibiótico. Gente, já era. Já era, a chance da gente recuperar vai pro pé. Então, isso é uma coisa que eu mostro dentro, tá? Esse slide aqui é um slide que eu uso dentro do curso, só para que vocês consigam compreender. Então, lá dentro eu coloco o que é, como se contamina e a classificação de severidade que eu criei, tá? É uma metodologia minha. Então, eu vou mostrar para vocês o que é de estrutura da doença da parvovirose, para que vocês consigam ter uma ideia do que é que eu faço lá dentro, tá? Então, aí o que acontece? O que é a estrutura de um tratamento de um antibiótico que eu, como veterinária, espero que até um coleguinha, mesmo de Marte, que ele passe por um tratamento.
Eu espero que seja antibiótico, anti-inflamatório, protetor de estômago, vitaminas, alimentação suporte, probióticos, antieméticos e até produtos de limpeza, tá? É isso que eu espero que ele utilize como estrutura, tá? Então, o que acontece? Dentro do GFM, eu não coloco para o meu aluno quanto que ele vai dar de medicamento. Não é isso que é meu objetivo. Eu mostrei para vocês na aula anterior 2 medicamentos de doxiciclina. Não vou falar só assim para não dar nome comercial para minha live não cair. Então eu mostrei um mais caro e um mais barato, um anti-inflamatório e um outro anti-inflamatório, e a diferença entre os dois. Então na hora que eu coloco lá, o que acontece? Deixa eu ver se eu pego um papel aqui. Imagina que tem aqui, que seja uma lista do que o colega passou. E aí dentro dessa lista, o antibiótico que ele passou, de uma X marca, de um X laboratório, deixa eu ver qual que tem dos laboratórios que substitui aquele dali. E assim, automaticamente, a pessoa tem a capacidade de ver, deixa eu ver próximo da minha casa, quais são aqueles laboratórios em que eu acho para que eu compre um que seja mais em conta. Se o meu coleguinha não passou mais em conta para vocês, tá? É mais ou menos dessa forma que ele funciona, tá? Ele não tem doses, ele tem estrutura, eu explico a severidade para vocês, o que é a doença e como é que é, tá? Então, o que acontece? Ele não funciona. Quem comprou o guia de inverno viu que é totalmente diferente disso aqui, tá? O guia de inverno, em que eu falo lá para vocês, ele tem lá dentro dele, ele tem tosse dos canis, gripe e pneumonia. Lá eu trago o que é, né? Quais são os medicamentos que de forma que eu uso, não é o colega, é que eu uso, tá? Eu uso, claro, outros colegas também podem usar as mesmas coisas, né? E doses e quantidades. Lá é para vocês fazerem os passos iniciais e fazerem. O guia não, o guia financeiro não. Lá, ó, a casinha disse aí, ó, o guia de inverno é top. É o que eu falo para vocês, gente. O guia de inverno, ele realmente... Gente, o que eu fiz naquele produto, as pessoas não acreditam no que eu fiz naquilo lá. As pessoas não acreditam. Elas muitas vezes, às vezes subestimam as coisas até por questão de valores. Ali é um produto totalmente gravado, mas lá eu coloco substitutos de todos direitinho para vocês. Ele tá muito completo. A Rosana tá aí também, ó, ela também fez, né? Eu acho que ela já assistiu algumas partes lá. Gente, são focos diferentes. Por que eu falo isso? Porque aqui eu vou ajudar você, junto com o seu próprio veterinário, a fazer com que as coisas que vocês estão cuidando fiquem mais em conta com o tratamento dele. Que não tem conduta nenhuma minha. Tem ajuda para que vocês consigam fazer com que fique mais barato. E o que acontece? O que eu vou fazer de diferente dessa vez? Só para que vocês entendam. Esse curso, quem me acompanha aqui já há 1 ano, tá? Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Ai, minha mesa, meu Deus, peraí. A Lê perguntou qual que é a diferença do outro guia. Eu tenho 2 guias ao vivo. Vou explicar então para talvez que fique bem claro que às vezes confundem. Eu tenho 2 guias ao vivo, tá? Eu tenho o GME e o GFM. Eu lanço eles 2 vezes no ano e não mais. O GME, que é o Guia de Medicamentos Essenciais, lá eu ensino vocês. É o curso para mim, assim, magnífico. Eu ensino vocês as condutas iniciais em dor, febre, diarreia e vômito. Que eu pego 90% dos problemas e que vocês vão conseguir resolver de formas iniciais. Tá? Lá a gente faz enquetes, a gente faz um monte de coisa. Tem até alunas por aqui também, tá? Então lá é uma reestruturação diferente, ok? Quando eu tenho um guia específico de uma doença, igual o guia de inverno, em que eu trago 3 doenças,
E quem quiser tá lá no link na internet para poder usar. A casinha falou, o GMA também é excelente. O guia de inverno, eu não posso trazer aulas ao vivo e ensinar vocês. Já tem uma situação acontecendo. Então, como já tem uma situação acontecendo, ele já está pronto para vocês utilizarem como guia. Meu cachorro está assim assado. Olha o sintoma, olha qual o medicamento que eu posso usar para aquilo, qual o medicamento que eu posso usar para aquilo. Então, sempre assim, medicamento para tosse, esse. Medicamento para catarro, esse. Qual que é a quantidade? Essa. O guia financeiro, não, ele é financeiro. É para que vocês gastem menos com as principais doenças junto com o veterinário de vocês. Vocês podem estar lá em Garanhuns, lá não sei aonde, lá no Apoc, no Chuí. E com que ele conduzir com vocês, vocês têm... Deixa eu ver como é que eu faço o que ele me passou ficar mais barato. Tá? E o que acontece? Dentro do guia financeiro, tem leptospirose, parvovirose, sinomose, giardia, dermatite, otite. Eu tô tentando lembrar, tá, gente? Tem umas 10 doenças. E o que eu vou fazer dessa vez de diferente? Esse guia, o guia financeiro mais em conta, se você for tentar entrar na Hotmart, tá até fechado, mas depois eu deixo... Ele custa R$400. Ele foi todo gravado ao vivo, tá? E eu mostrei uma parte da estrutura aqui dentro pra vocês. Essas imagens que eu trouxe anteriores aqui pra vocês são imagens de dentro do curso, tá? Tem PDF, né, nas coisas todas direitinho lá, em que eu trago as coisas certinhas pra vocês. Então, o que acontece dentro disso aqui? Eu percebi que tá tendo uma necessidade de pessoas pontuais, que às vezes não são de doenças que estão totalmente acontecendo hoje pra elas. Então, eu vou colocar eu vou deixar essa aula no ar. Essa aula não vai ficar muito tempo no ar. Hoje é terça-feira, vou deixar 3 dias no ar essa aula. E as 5 primeiras pessoas que se interessarem, elas vão ter acesso ao GFM, porque eu vou fazer novas complementações nele esse ano. Elas vão ter acesso às gravações das doenças que já estão gravadas, das estruturas, tá? Isso vai acontecer tudo... Agora nós estamos quando? Em setembro. Acho que eu já vai começar talvez até semana que vem já uma aula, tá? Tipo todas as quartas-feiras, que é os dias mais tranquilos pra mim, pra eu gravar, pra eu ter aula, tá? E junto com isso, vai acontecer uma consultoria pra essa pessoa, tá? A famosa consultoria online. Eu vou só trazer para recordar para vocês, que às vezes quem não sabe o que é a telemedicina ou a consultoria, eu trouxe aqui quais que são os casos mais comuns que a gente pode usar, né? A consultoria, né? É a questão de orientações gerais com alimentação, cuidados com saúde, pelo e ouvido, né? Pele, entendeu? Ou casos em que a gente já tem que acompanhar o que um colega já está fazendo, pra gente melhorar a trilha do que um colega estiver fazendo, ou a própria substituição de medicamentos. Tem uma seguidora minha que ela está passando por uma situação e o valor que ela está pagando, eu sei que ela poderia pagar praticamente a metade do que ela está gastando todo mês. Simplesmente porque ela encontrou um veterinário que não quis ajudar ela nesse ponto. Então ela está sendo... nem sei que nome que eu vou dar pra isso, né? Mas tudo bem, né? Ou então nos quadros iniciais de vômitos, de febre, dor e diarreia, entendeu? Tá? Que a gente consegue também fazer na parte da consultoria, ok? Vou trazer outra pergunta aqui pra vocês e depois eu volto nessas coisas aqui. A outra pergunta que me fizeram foi essa daqui. Eu vou responder essa aqui, essa é mais rápida, tá? Tô usando o Bravecto a cada 4 meses ao invés... de 3, posso continuar? Não vou dizer mais o nome do medicamento, porque eu não quero que minha live caia. A primeira coisa que eu falo pra vocês, se vocês querem economizar dinheiro... Aliás, antes eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Eu quero que vocês usem a mente perceptiva de vocês. Eu tenho só meninas inteligentes aqui. Vocês já ouviram que... O que é muito comum que a gente tem...
Vamos supor que a gente vai tomar anticoncepcional, ou se alguém já tomou, ou se alguém já viu, né? Como a gente é mulher, fica mais fácil de entender isso que eu vou dizer, essa comparação pra vocês. É muito comum a gente ter os comprimidos todos os dias, diários, né? A cartelinha, depois você precisa tomar, ou às vezes alguns são contínuos. Alguém já viu, além desse modelo, quando é aquela injeção de 3 em 3 meses de hormônio, para que a gente não engravide? Tem até mensal. A mensal eu já cheguei a tomar um tempo. Fiz essa maluquice. Ale, eu vou te responder daqui a pouco, tá? Só fazer essa pergunta aqui, só para que vocês me respondam e eu vou ver sua pergunta aí. O que vocês acham? Já viram, gente, falar? Já vi sua pergunta aqui. Alguém já viu? Aquela medicação que a gente toma, anticoncepcional, a injeção de 3 em 3 meses? Ou só viu o comprimidozinho que a gente toma todos os dias, como anticoncepcional? Alguém já viu a injeção? Sim ou não? E aí, gente? Ó, a Rosana falou que sim. Eu vou sempre basear em quem me responde, hein, gente? Tá? Então isso é muito importante. Eu vou explicar pra vocês o seguinte. Já ouviu falar da injeção, mas da mensal. Beleza. Mas só pra você entender, tá, Lê? Tem a de cada 3 meses. Vocês acham que pro nosso organismo, o que é pior, nós mulheres? A gente fazer o uso de uma injeção a cada 3 meses, em que a gente toma aquela quantidade de hormônio ali, ou aquele que a gente toma todo dia um pouquinho? Ah lá, ó. A casinha já respondeu. Eu tomo essa bombinha trimestral. Eu chegava a tomar até a mensal, gente, uma época. E aí? O que vocês acham que é pior pro nosso organismo? Um comprimido diário ou trimestral? O que é melhor pra vocês acham? Aliás, eu fiz a pergunta do que é pior, né? O que é pior, gente? O diário ou o trimestral? Entendam só uma coisa, eu vou pôr um número aqui, ridículo, só para que vocês entendam. Vamos supor assim, quando a gente toma diário, vamos supor que a gente toma 1 unidade por dia, tá? É isso aí, ó, o trimestral é pior, porque quando é o trimestral, a gente tem que tomar 300 unidades de uma vez, para ele durar 3 meses. Vocês conseguiram entender, gente, a linha de raciocínio que eu tô fazendo? A Rosana pegou, tanto que eu falei, tá? Eu tô falando em termos de efeitos colaterais, Ale. Não tô falando de preço, eu tô falando de efeitos colaterais. O que é pior pro nosso organismo? A gente tomar como se fosse 1 unidadezinha todo dia ou tomar 300 de uma vez? Como fica nosso fígado nessa história? Como fica nosso organismo? Como disse a casinha, vou repetir a palavra dela, essa bombinha. Entendeu? O que vocês acham? Qual que é pior pra vocês? Me contem aí. O que você acha, Alê? Qual que é pior, Alê, pra você? Conta aí. O diário ou o trimestral? A casinha já viu tanto que ela colocou aquela bombinha, né? O que eu tô querendo dizer pra vocês, gente? A mesma coisa equivale para os animais, tá? E agora eu vou completar mais uma, que a pergunta foi até feita também, que é bem interessante. O fígado, ele não metaboliza, a questão de metabolizar aí, eu tô falando de... Ah, tá, porque uma vez que a gente toma ele injetável, ele cai direto na circulação, mas os efeitos colaterais existem da mesma forma, você tá tomando uma quantidade muito maior de hormônio do que deveria. Entendeu? O que eu tô querendo dizer pra vocês? É isso que eu tô querendo dizer. Onde eu tô querendo dizer pra vocês agora que eu estou explicando, e já pensaram eu vou tomar 3 meses, olha só, hein, presta atenção nisso agora. E aí depois no 4º mês eu vou ficar 1 mês sem anticoncepcional e depois, mesmo que seja no injetável, aí eu tomo depois mais 3 meses, fico 1 mês sem tomar
Eu deixo a cargo de Deus, ele vai decidir se eu vou ter filho ou não, para depois ir de novo. O que vocês acham dessa história? Para espaçar. Igual a pergunta que eu recebi aqui, ó. Eu vou espaçar o produto. Vai proteger, gente? Vai proteger? Vai engravidar. É o que a Rosana acabou de falar. Então, o que acontece? Mas eu já fiz com o meu cachorro... Sempre tem aquele, né? Pra levantar a bandeira, né? A bandeira amarela, né? Eu já fiz e meu cachorro ficou 1 ano sem. Ele não ficou 1 ano sem. Ele teve sorte de não ter um desafio pra não ter o carrapato durante 1 ano. Porque se ele tá lá naquele lugar que tem lá 100 carrapatos subindo numa parede... Gente, eu já vi lugares assim. Sabe o que acontece? É o que a Lê falou, vai pela fé, né? Já vi e pegou, entendeu? Então, quando eu tenho até o carrapato, se for o de cavalo... Gente, até o que a gente achar que for um monte de uma vez, mas não vai conseguir resolver só o oral. A gente vai ter que fazer oral e a gente vai ter que fazer também cuidar do ambiente. Entendeu? Não é só isso, tá? Mas no Planeta dos Macacos colocaram os comprimidos como se fosse resolveu sua vida, pra não sei o que lá mais. E as pessoas, às vezes ela tem uma situação muito boa de ter pouco carrapato, e aí ela acha que aquele produto fez um milagre. Não tô falando dessa marca em específico, qualquer outra, tá? É o que eu sempre já explico. Dentro dos cursos eu explico muito isso, levo grau de conscientização nas aulas iniciais, pra gente acordar. Então é um conjunto, tá? Só para que vocês consigam compreender. Então, por conta disso, o que eu quero dizer para vocês que é muito importante sobre isso daqui? Primeiro, esse produto, eu falo dessa forma, não vou falar mais o nome. Esse produto eu não dou nem para um cachorro morto. Eu acho que já deu para explicar como é que eu falo, porque que eu gosto dele. Não é a marca, tá, gente? Na hora que surgir, que quebrar a patente, que tiver o genérico, eu vou continuar repetindo isso para os genéricos que tiver dele. Tá? Esse produto eu não indico nem para um cachorro morto. Tá? Porque eu poder usar um medicamento desse com tranquilidade, também é um medicamento que as pessoas pensam, mas não passa pelo fígado. Não passa pelo fígado, mas a quantidade de medicamento que eu tô dando pro animal. Entendeu? Passa pelas fezes, passa pra não sei aonde, mas peraí, por que eu tenho que dar uma quantidade alta? Se eu tenho outros no mercado que me tem um período menor. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô querendo colocar. Então, eu sempre explico isso, muito importante. Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente tem que ser muito realista dentro do nosso país. Um comprimido de um medicamento dentro, ele corresponde a quantos % de um salário mínimo? Eu vou até olhar aqui, quer ver? Eu não tô com o celular aqui, com o computador aqui na minha frente, não. Eu vou olhar quanto que tá custando, só pra vocês verem. Eu não vou dar nome, porque eu não quero que minha live caia. Então tá escrito, mas eu não vou falar. O que vai aparecer aqui, só pra mim ter uma ideia. Deixa eu juntar dos shoppings aqui dentro do Google aqui pra aparecer pra mim. Gente, veio todos, menos ele, é piada. Veio o Nel, veio aqui Gradelli. Gente, como assim que não veio? Achei um aqui, ó. A partir de R$150. A partir de R$150. E quem tem vários cães, como faz então? Depende. Tudo é a forma de objetivo. Os meninos aqui eu faço um mesclado de mais de uma coisa pra eles. Tá? E é o que eu dei no iniciozinho da aula, mas depois eu vou deixar um pouquinho no ar, você consegue assistir, tá, Lê? É que eu falo que se eu não pontuo como é que é a necessidade, não adianta. Vou dar um exemplo simples. Se eu tiver um problema seríssimo, esse problema seríssimo envolver carrapato de cavalo, eu vou precisar de mais de cuidar do ambiente. Não vai adiantar nenhum produto só. Esse produto, ele não é o melhor. Esse é o produto que dura mais tempo no organismo, porque ele foi uma bomba de 3 meses para usar. Mas tão bom quanto eles, tem outro com um período de duração menor.
O que mata esse produto pra mim, na minha opinião, é o tempo de duração dele, que fica dentro do animal. Tá? É isso que eu falo. E outra coisa, se eu tiver que usar um produto desse, eu vou querer fazer exames de rim, de fígado e um hemograma antes, pra saber como que esse animal tá, pra depois não ter problema. Entendeu? A casinha acabou de matar o que eu acho que é muito importante que vocês têm que conseguir compreender. Eu tenho mais cuidado com o ambiente. O ambiente é que vai fazer a questão do seu cachorro. Tá? Então, o que acontece? Eu tô trazendo esse assunto porque foi um assunto que trouxeram pra mim, né? Tipo assim, foram 3 caixinhas assim muito específicas em cima desses assuntos. Então eu falei assim, não, eu prefiro trazer aqui pra ajudar vocês, tá? Quando a gente tem muitos cães, a gente estuda a melhor forma pra poder fazer e cuidar, tá? Pra você ter uma ideia, eu mesmo com os 2 que eu faço aqui em casa, eu faço uma associação com 2 medicamentos com os meninos. Eu não uso um medicamento só, eu uso 2 medicamentos diferentes pra eles. Assim eu não sobrecarrego eles. E é claro, cuido do ambiente. Entendeu? Então, dentro do Simparic e o NexGard. Aí eu volto a repetir, Ale, depende. Como assim depende? Você vai me entender. O Simparic, ele também já pega a parte de ácaro. O NexGard não. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu sempre gosto muito mais do Simparic. Tá? Mas eu vou falar pra vocês, todos os 2 são bons? São. Mas no iníciozinho da live, depois vocês vão ver o que eu falei pra vocês, depois você reassiste nisso, tá? Deixa eu trazer aqui pra vocês aqui outra parte aqui, ok? Bem, já expliquei tudo direitinho ali. Aliás, trazer aqui pra mim só um pouquinho aqui, antes de eu trazer a última pergunta. Tá? Vou trazer a última pergunta aqui pra vocês, mas antes eu vou trazer só pra finalizar, tá? Então, o que acontece, né? Então, o guia financeiro medicamentoso, dependendo do que a pessoa está passando, ele não vai servir para a pessoa agora, né? Ele não é um guia emergencial, né? Até porque ele só abre 2 vezes no ano. Ele é um guia para a pessoa ter, para ela consultar quando precisar. Então, o que eu vou fazer? Quem já me acompanha aqui sabe, até tem uma ideia, tá lá nos meus destaques, até o valor da minha consultoria. Não é segredo para ninguém. Se alguém chegar lá e seguir lá nas consultorias de telemedicina, tem um valor lá escrito. Então, eu vou simplesmente para as 5, tá? Nesses próximos 3 dias, que se interessarem e depois me chamarem no direct e quiserem, e vão ter acesso à parte gravada do GFM, vão ter acesso às outras aulas que eu vou complementar no guia e vão ter a consultoria com valor diferenciado, tá? Menor do que é o valor colocado da consultoria. O guia financeiro, ele custou outra vez, quando teve na promoção, acho que 200 e pouco. Menor do que isso vai sair a consultoria e o guia, tá? Então depois, quem quiser, vai no meu direct, olha, eu quero, quanto é que é, para eu poder pegar e passar para vocês. Beleza? Vou responder a última pergunta agora para vocês aqui, para liberar vocês. E a última pergunta que me fizeram é essa: medicamento contra carrapato, né? Ou seja, né, oral ou coleira, tá? Então, o que acontece? É por isso que eu falei pra vocês. Essa pergunta aqui ainda poderia ter uma terceira alternativa: coleira, medicamento oral ou cuidado do ambiente. Aqui eu posso ter 3 coisas para eu poder colocar melhor pra vocês, só para que vocês entendam, ok? Então, eu posso ter essas 3 situações em que eu tenho que pegar e ver. Então, hoje eu tô querendo dizer pra vocês que é muito importante. O ambiente é onde eu tenho a maior quantidade deles. Então, quando eu cuido melhor do ambiente, fica muito mais fácil. Por isso que eu dei um exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, gente. Quando eu fiz uma aula não. Eu coloquei para vocês aqui 2 nomes de negócio de carrapato. E o que eu coloquei... Vou ver se eu consigo buscar o post aqui. Acho que foi nesse telefone mesmo que eu fiz. E eu coloquei para vocês 2 tipos de medicamento para carrapato, porque um é até de uso como se fosse de bovino, mas é o mesmo do outro, justamente porque as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de achar para comprar, ela tá no interior. Eu coloquei isso aqui, ó. Não ficou bom, né? Não apareceu aqui. Em que eu peguei e coloquei, que era o Barrage de Carrapatox. Por quê? Porque um é de grandes animais e o outro é de pequenos animais.
Então, o primeiro lugar que a gente tem que cuidar é do ambiente. Olha, a pergunta da Ale, beleza, Ale, gosto de gente assim, ó. Quanto mais vocês perguntam, mais eu fico feliz, mais eu fico empolgada em ajudar vocês, tá? Medicamento oral e coleira não sobrecarrega o animal? Eu vou responder, depende. Depende, vocês vão conseguir entender. É por isso que eu falo da primeira pergunta no iniciozinho dessa aula que eu tô dando aqui pra vocês. Se eu não sei como que é a situação do meu animal, às vezes até uma coleira é muito pra ele. Ok? Onde eu tenho que ver? Eu tenho uma situação de infestação? Por exemplo, eu já indiquei coleira e comprimido? Já. Pra quem? Animais que já pegou a doença 3 vezes, tem problema com o vizinho, o cachorro vai na rua todo dia, porque o abençoado quer levar o raio do cachorro todo dia. Entendeu? Porque a doença do carrapato, ela só consegue passar para o animal depois que o carrapato, quando está infectado, quando ele suga por 4 horas. Se ele sugar por menos tempo que isso, ele não consegue passar a doença. Ele pica, mas não passa a doença. Existem estudos disso. Agora, se a situação daquele animal não tiver aquela necessidade, eu não tenho que passar nem isso, eu tenho que fazer de outra forma. Os meninos, como eles não ficam em uma exposição altíssima, eu faço totalmente de outra forma. Ainda mais que eles são idosos, tá? Mas é o que a casinha colocou um pouquinho para trás aqui. O principal lugar que vocês têm que cuidar primeiro é onde? Ambiente, ok? Ambiente é muito importante. Coleiras naturais como óleo de nim e outras coisas, é eficaz? Eu vou fazer uma... Deixa eu ver se tem mais alguma imagem para eu trazer aqui para vocês. Para me responder aquilo ali para você ler, para me finalizar. Ah, vou deixar minha imagenzinha do meu cachorrinho aqui, ó. Adorei esse cachorro, gente. Eu não aguentei. Eu tive que trazer ele para vocês. Daqui a pouco é eles que estão estudando, tá? Para dar conta do que os seres humanos, os papais e as mamães não estão fazendo. Então, só uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Ale, eu vou te responder, mas quem vai responder vai ser você que vai me dar a resposta. Se eu tenho uma pessoa com um problema de fígado, que ela está na fila de transplante de fígado, e a gente sabe que boldo é bom pro fígado. O boldo vai conseguir resolver? Sim ou não? Eu vou fazer depois outra pergunta. Gente, todo mundo pode responder, tá? Não é só a ler, não, por favor, hein? Todo mundo pode participar, gente, pelo amor de Deus. Como eu sempre falo, resposta idiota é que não é dita, hein? Lembrem-se disso. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu nem falei ainda hoje, não. Tá? Bonitinho demais. Gente, eu amei esse cachorro. Ó, a Rosana falou que não vai resolver. O que você acha, Lê? Nesse caso, não. Agora, se eu tiver uma pessoa que sempre tem uma indisposiçãozinha, você acha que resolve, Rose? Tem Rosa, Rosane, Rose. Você acha, Rose, que se uma pessoa tá na fila de transplante de fígado e ela vai tomar só o boldo, vai resolver? Ó, a Ale respondeu que também acha que não, porque vai estar comprometido. A casinha também falou que não. Pode responder, Rose, nós estamos te esperando. Mente perceptiva, gente. Adoro fazer vocês pensarem. Não resolve, a Rose viu aí, ó. Então agora vão conseguir compreender comigo. Então se eu tenho já a pessoa que já tá lá com o fígado horroroso, complicadíssimo, agora o boldo, que é uma planta, que é boa, que ajuda, que é natural, que é baratinha, que já tem no meu quintal, ou terreiro, né? Cada um chama de um jeito, não vai funcionar. Legal. Agora, vamos comparar comigo. Se eu tenho uma pessoa que volta e meia ela bebe, o fígado daquela rateada, ela sente incômodo pra comer, o estômago, uma dorzinha que outra. Mas ela nunca teve nada, os exames volta e meia praticamente dão todos normais. Se ela tomar um fígado ali, vai ajudar ela a melhorar ali ou não? O que vocês acham? Nessa segunda situação agora. Tomar o fígado não, tomar o boldo. Tomar o boldo vai ajudar pro fígado nessa situação ou não? Daqui a pouco até o cachorrinho vai responder. O que vocês acham?
Rosana diz que sim. Eu também tenho uma opinião, mas daqui a pouco eu dou a minha. Que assim vocês respondem. Afinal de contas, já que vocês estão interagindo, eu acho legal, porque a gente tem a mente perceptiva. Nesse caso, o Bolda ajuda a melhorar, né? O caso melhora, a Lei falou, né? Então, é isso aí também que eu acho, tá? Quem for me respondendo mais, não tem problema. Então, eu concordo com vocês. Então, se eu tenho um quadro inicial, ele melhora, tá? Ele melhora, é claro, também, se depois a gente buscar a melhor alimentação. Casinha também respondeu que sim. Então, assim, deixa eu ver o que eu posso melhorar na minha alimentação para não sobrecarregar o meu fígado. Joia? Joia. Então, agora, Ale, você mesma, que é uma menina inteligente e perceptiva, eu vou repetir a sua pergunta e vocês vão ajudar a responder a pergunta da Lê. Essas coleiras naturais, com base de óleo de ninho e outras coisas, são eficazes? Eu vou dizer para vocês. Vai depender só do contexto. Ok? Se eu tiver um contexto complicadíssimo, aquilo lá não vai servir para nada no momento. Se eu estiver já um contexto suave, e aí o que acontece? Ela pode ter alguma utilidade? Sim. Beleza? Entendam o que é importante. Agora, uma coisa muito importante. Esse insight é muito importante. Agora, eu vou até tirar essa imagem. O que é essa imagem? Que eu adoro esse bichinho. Ela vai me tirar a linha de raciocínio que eu quero dizer para vocês. Como eu expliquei para vocês, as coleiras repelentes, elas não têm a capacidade de, uma vez que o carrapato picou, fazer com que ele comece a sugar o produto que tem na circulação, porque elas não ficam em termos de circulação dessa forma, e fazer com que ele caia. Eles têm a possibilidade de uma repelência menor. Então, no final das contas, as coleiras naturais, meu ponto de vista, tá? Já que quando eu uso comprimidos, ele fica na circulação e eu tenho que usar antes, né? Porque não adianta o cachorro tá lá, agora ele pegou o carrapato, eu dou. Tem que ser antes, por isso que é preventivo. O carrapato entra, tá aqui, vê aqui, picou, tá aqui. E aí o que acontece? Já tá aqui na circulação a medicação. E aí o que acontece? Assim que esse carrapato começar a sugar, ele vai morrer e cair, porque aquele veneno lá vai atrapalhar, normalmente é mais o sistema neurológico deles, a grande maioria deles que interfere, e ele vai morrer e não vai ter dado tempo para doença do carrapato passar, se esse carrapatinho aqui estiver infectado. Beleza? Esse tipo de mecanismo com as coleiras naturais, vocês já entenderam, né? Não tem uma eficiência legal. Beleza? Eu acho elas muito mais interessantes, umas 100 vezes mais interessantes, se eu penso em repelência de inseto. Tá? Então, fiquem atentas a isso, porque coleira, pra mim, eu vou ser bem sincera pra vocês, todas as vezes, tem algumas bases que são mais interessantes um pouquinho, mas já são bases de venenos mesmo, igual os comprimidos são venenos. Não são basezinhas tipo boldo, tá? Ainda mais que a gente tá tratando de uma doença que dentro do meu grau, que eu coloquei lá de tratamento, né? Dentro dos graus de severidade que eu coloco e me explico para as pessoas dentro do meu curso, dentro que eu tô tratando do grau de severidade máxima, que é a severa. Então, brincar com ela é brincar até com a vida do animal. Ok? Gente, era isso que eu ia dizer pra vocês. Hoje deve estar meio dubladinho por aqui, tá bem friozinho, tá? Obrigada por vocês terem vindo por aqui. Qual a recomendação de coleira? A Ali acabou de perguntar, vou só acabar nessa pergunta. Ali, também depende um pouco. Se eu tiver a situação, vamos supor, de mosquito de leishmaniose, eu tenho uma coleira melhor. Se eu tiver uma situação mais voltada para carrapato, eu tenho uma melhor, porque as bases são um pouco variadas, entendeu? E não é aquela história de a coleira mais cara é a melhor, tá? Tem algumas marcas, mas eu não vou dizer o nome. Aliás, eu posso dizer o nome delas, tipo assim, mas não quero dizer mais não, porque eu já disse tanto nome que hoje tivesse minha live não cai pelo menos por 3 dias, né?
porque eu opinei totalmente por produtos. E o dia que eu fiz isso aqui com 2 vermífugos, em que eu falei de um produto da Bayer e um da Virbac, a minha live em menos de 24 horas caiu, meu engajamento foi pro pé, meus seguidores caíram, então o negócio todo aqui ficou diferente, entendeu? Então eu tenho que até certo ponto. A Casinha também disse uma coisa também que eu concordo. Casinha, eu só conheço uma coleira até hoje que não tem um cheiro ruim, não tem nada dessas coisas. Tem cheiro ruim, gosmenta e blá blá blá. Só Excalibur, tá? Aliás, é a única coleira que eu indico por causa que ela é a única coleira que eu sei que tem eficiência para leishmaniose. É a única coleira que se eu tiver que indicar uma coleira, pensando também em leishmaniose, tá? Se eu não for só pensar em leishmaniose, pode ter outras coisas também que pode ser, tá? Ah, tá, o negócio da tartarectomia, me manda no direct que eu respondo pra você direitinho. Passou, perdão, eu esqueci, já passou aqui, mas eu te respondo, tá bom? A Excalibur é vida, tá? Não ganhei R$1 pra falar dela, mas é a melhor que nós temos no mercado, sim, tá? Quais os exames necessários, né? Me manda no direct que eu te ajudo, tá? Então, gente, é isso, tá? Então, vai ser menos de R$200 pra quem quiser ter uma consultoria comigo. Da mesma forma que é com os 4 encontros, com tudo direitinho, tá? E junto vai também ter acesso ao GFM, as aulas ao vivo que vão rolar e as que já estão gravadas também, tá? Eles vão começar a semana que vem, não vai ser essa semana não, tá? Então, quem tiver interesse em ter esse novo olhar dessas outras coisas, então tentei explicar melhor ainda pra quê? Pra não virar e falar assim, nossa, mas eu achei que tinha doses aqui. Não, lá dentro não tem doses. Lá dentro tem estruturas das doenças. Mas como para 5 primeiras que me chamar no direct e falar que quer, o que foi, e eu falar direitinho o valor e se interessar, o que vai acontecer? Vai ter a consultoria comigo que com o que estiver passando agora com vocês, a gente vai cuidar durante os próximos 30 dias. Beleza? Tá? Por quê? Porque eu estou no momento em que eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu já cheguei a comentar, porque acontece, eu estou alugando o meu apartamento aqui na região de temporada, então eu estou cuidando, estou limpando, tem a Ava, né? Já expliquei isso pra vocês por aqui. Então, eu estou no vai, no vem, vai e no vem. E por conta disso, os meus horários estão mais diferenciados. Tem uma parte também de artesanato que eu faço, que está mais impulsionado agora, que eu estou fazendo mais vendas. Então, por conta disso, faz uma aula sobre torção gástrica, pode deixar. Vou fazer, Casinha, pra vocês. Vou fazer pra dentro da turma do GME, tá? Assuntos mais aprofundados eu não consigo fazer bem aqui fora, porque muita gente fica sem entender, tá? Pra quem tá dentro do GME, já consegue compreender muita coisa. Eu já falei de medicamentos, de anti-inflamatórios. É como se eu fosse explicar física quântica pra quem não sabe nem o que é um átomo. Eu não vou sair do lugar, tá? Mostra como tá sendo o seu dia a dia com os hóspedes caninos. Nossa, Alê, posso falar? Já que você comentou, vou só comentar aqui com vocês, gente. Mas quem quiser ir embora pode ir, tá? Agora é só um bate-papozinho. Eu realmente coloquei pra alugar pra pessoa ficar com o animal. Tem bolinha aqui, eu trouxe palitinho pra primeira, pra moça. Mas eu tirei. E eu vou deixar apenas pra quem é próximo, que eu conheço os animais. Tem pessoas do Rio que vêm pra cá, que eu já conheço, e vai ser pra essas pessoas que eu vou deixar. Eu nunca achei que eu fosse ter tanto transtorno sem necessidade. Por quê? Porque dentro das regras, quando eu tinha colocado pras pessoas, eu coloquei pra elas que me passasse o cartão de vacina, tudo direitinho antes, o que for. Por quê? Porque os meus cães vêm aqui. Eles não estão aqui de um dia pro outro que eu tô ficando, mas quando eu fico mais tempo eu trago eles pra cá. Então, eu vejo às vezes de um dia pro outro aqui, e eles estão na roça, que eu chamo, que nada mais é que roça 1, roça 2, que é a forma que eu brinco, onde eu moro. Então, eu tenho que explicar, né? Vocês já sabem, mas tem gente que fala assim, não, tá discriminando. Não, toda cidade que é pequena, que não, capital eu chamo de roça, né? E eu não vejo nenhum problema nisso, eu vejo muito orgulho, porque o nosso Brasil é um monte de roça que eu amo. Então, o que acontece? A moça demorou tanto pra me mandar o cartão de vacina desses cachorros, que quase que eu peguei e cancelei. Porque praticamente de véspera que ela me mandou.
Como que eu vou saber se aquele cachorro tá tudo direitinho? Entendeu? É um apartamento normal e a pessoa trazer o cachorro aqui pra praia junto. Mas a moça, tipo assim, ela ficou 15 dias e ela não me mandava o cartão. Eu falei assim, pronto, isso é pirata, esse negócio aí, o que for. Mas depois ela me mandou realmente, veio tudo direitinho, entendeu? Não, é a pessoa vir na praia e com os animais. Agora, quem quiser vir também pra cá e que não, vamos supor assim, não fico com os animais aqui, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que fica, né, um familiar que fica com os animais, ela já tá acostumada a ficar. Na temporada desse ano, ela sempre ficou com animais, porque ela cuida, ela trabalha no pet shop, entendeu? Então, ela fica com os animais na casa dela, né? Então, é uma situação também que acontece, né? Então, assim, aí por conta disso, os meus horários estão mais diferenciados. Então, literalmente, eu estou me dedicando mais para quem já está dentro de cursos. Porque quando surgem perguntas, eu respondo para as meninas, para as coisas. E agora eu vou lançar de novo o GFM. E eu quero lançar ele de uma forma em que eu ajude até quem esteja passando por alguma coisa nesse momento. E não só específica do que tem dentro do curso. Tá? E aí, fiquem à vontade vocês e... Obrigada por vocês participarem. Muito me cativa, tá? A poder saber que eu posso ajudar vocês a terem mais mente perceptiva e sair dessa gaiola e da desinformação aí de fora, tá? E que vocês tenham um dia abençoado por aí, uma tarde linda, tá? Tá um dia nubladinho, mas tá bonito. E que a energia de Deus tá aqui, chegue até vocês e dê um dia abençoado a vocês e aos filhinhos de 4 patas de vocês também por aí, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Então, hoje é terça. Terça, quarta, quinta. Quinta-feira é o prazo máximo e depois eu vou até tirar essa live daqui, até porque aqui dentro tem coisas de estrutura de dentro do meu curso, que é a metodologia que eu criei, e eu não vou deixar aqui não, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Rosana.